Perfeito. Irmãos, hoje eu queria dividir com vocês a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses. Você poderia fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos só 2 versos, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. E eu vou convidar você a ler comigo esses 2 versos. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ler juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Palavra de Deus é até aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, toma as nossas mentes e corações nas tuas mãos nesse momento. Nós queremos, ó Deus, e precisamos ser edificados pela tua palavra. Precisamos que o teu Espírito Santo comunique aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós nesta manhã. Usa-nos conforme a tua graça e misericórdia e enche-nos da alegria de pertencermos ao Senhor. É assim que nós oramos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem se recordar que por muitas vezes desse púlpito aqui nós temos falado sobre ansiedade. Vários sermões aqui a gente trata desse tema, porque afinal de contas é um tema tão atual e contra o qual muitos de nós, se não todos nós, lutamos todos os dias. Mas eu gostaria de trazer hoje uma reflexão voltada para o resultado que nós obtemos quando nós usamos o remédio correto para a ansiedade. E eu não estou falando aqui dos fármacos, que certamente são necessários em muitas ocasiões, mas eu estou falando de um remédio espiritual, de uso contínuo, chamado oração. Irmãos, quando nós oramos, muitas coisas acontecem. Quando nós oramos, os nossos corações se aquecem. Quando nós oramos, a nossa consagração aumenta. A nossa alma aceita melhor a vontade de Deus. A nossa comunhão com Deus é amplificada. Mas há algo adicional que nós experimentamos quando oramos. E esse algo é a paz. E eu não estou falando aqui de um conceito humano. Nenhum de nós é capaz de experimentar a paz como um construto que é a ausência da guerra. Porque nós vivemos uma crise social. Basta sairmos de casa. Você pode até ter paz dentro da sua casa, mas quando você sai da sua casa, a sociedade está num momento de grande conflito. Isso acontece na nossa cidade, isso acontece globalmente. O que nós vemos ao redor? Nós vemos nação contra nação, reino contra reino, etnia contra etnia, cultura contra cultura, esquerda contra direita, direita contra esquerda, Oriente contra Ocidente, Ocidente contra Oriente. Meus irmãos, infelizmente, vivemos num mundo que está em discórdia. E esse texto das Escrituras não está tratando da ausência da guerra. Ele está tratando de uma paz, como diz o apóstolo Paulo, que excede toda a compreensão humana. Uma paz que não é fruto de esforços humanos,
mas que se discerne e se vive espiritualmente, pois ela não guarda coisas ou pessoas fisicamente, mas essa paz que eu estou falando aqui, ela guarda mentes e corações, guarda exatamente o centro das nossas emoções, o centro do nosso ser, onde os nossos maiores embates acontecem, onde nós lutamos silenciosamente contra os nossos dilemas, contra as nossas fragilidades, contra os nossos medos. Hoje eu queria, irmãos, falar da paz verdadeira. Ela existe e ela tem a sua origem na pessoa de Jesus Cristo, pois, como diz o texto, ela nos guarda em Cristo. E nós precisamos recordar o contexto em que Paulo escreve essa carta aos cristãos de Filipos. Paulo não vivia exatamente um momento de paz. Há concordância na maioria dos comentaristas bíblicos de que Paulo escreve essa carta preso em Roma, sob os olhares do Império Romano. Precisamos também lembrar que quando essa igreja de Filipos foi plantada, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ela foi plantada em meio de muita oposição. Vocês, se buscarem a referência, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, vocês vão ver que essa igreja nasce marcada pela conversão de uma jovem adivinhadora, uma jovem possuída de um espírito maligno que adivinhava as coisas e dava lucro aos seus donos. E Paulo então expulsa o demônio da vida daquela pessoa pelo poder do Espírito Santo, e isso gera uma confusão, uma revolta na cidade, né? Porque os donos daquela escrava lucravam com ela e com a sua conversão deixaram de poder fazer o comércio da fé. E o que acontece em sequência? Paulo e Silas vão para a cadeia. Eles são açoitados em rua, publicamente açoitados, e eles vão presos. Precisamos lembrar também que essa carta foi escrita num contexto em que Paulo falava de inimigos da cruz. Lá no capítulo 3 dessa carta que lemos, no verso 18, ele vai falar dos inimigos da cruz de Cristo, que eram aquelas pessoas que andavam no meio dos cristãos ali naquela cidade, mas que estavam interessados em obter vantagens, interessados na sua própria agenda e só pensavam nas coisas terrenas. Ou seja, essa palavra aos Filipenses vem num contexto que não é nada favorável falar sobre paz. E aí fica bem explícito no próprio texto que Paulo só pode estar falando da paz que vem do alto, que vem de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer a esse texto nessa manhã é a seguinte: que paz é essa tão eficaz, tão poderosa, que é capaz de nos guardar, que é capaz de guardar a minha mente e o meu coração? Que garantias nós temos que podemos vivenciar esta paz? Qual é a garantia que você e eu podemos experimentá-la? Irmãos, quando nós examinamos esse texto um pouco mais profundamente, encontramos no coração dele uma palavra grega importante. O texto diz que ela é uma paz que guarda mentes e corações. E a palavra guarda aqui, esse verbo guardar, ele é importante porque ele traz em seu significado a ideia de uma vigilância constante, através de uma guarda militar que vigia continuamente para nos proteger de uma invasão inimiga. Pense por um instante como acontece em nossas vidas o processo da ansiedade. Não parece uma invasão de pensamentos que nos tomam de assalto, que nos desestabilizam, ao ponto de muitas vezes nos paralisar, irmãos? A paz de Jesus tem o poder de neutralizar esses efeitos da ansiedade. Irmãos, só Jesus é capaz de nos trazer esta paz que excede todo o entendimento. E eu quero apresentar aqui hoje alguns argumentos que sustentam esta verdade. Em primeiro lugar, a paz de Cristo
nos guarda, pois foi estabelecida na eternidade. A paz de Cristo nos guarda, porque foi estabelecida na eternidade. Meus irmãos, na economia da Trindade Santa, antes que houvesse tempo, antes que houvesse mundo, na eternidade, a encarnação foi decretada. Isso se consumou no tempo e no espaço, na vinda e no advento do Príncipe da Paz. Isso chama-se providência. Nós lemos lá no capítulo 9 do profeta Isaías, o anúncio do nascimento e do reino do Príncipe da Paz. O profeta escreve dizendo: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Meus irmãos, Jesus, como o príncipe da paz, ele é o dono da paz, e somente ele, como dono, tem o poder de concedê-la a quem quer. Ninguém mais pode dar essa paz, só Jesus. Meus irmãos, o mundo jaz em trevas, é uma escuridão total por aí, as pessoas não veem a luz, as pessoas não querem ver a luz. Elas preferem as trevas. O pecado a todos encerrou na escuridão e no conflito. O ódio, como uma doença contagiosa, graça nos corações e mentes. Para todo lado que olhamos, irmãos, vemos pessoas destilando ódio. E, sinceramente, isso contamina você e a mim. Mas para aqueles que foram chamados desde os tempos eternos, nasceu o príncipe da paz, nasceu o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Nasceu aquele que converte o coração dos pais aos filhos, aquele que evangeliza a paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto, aquele que desfaz as paredes da inimizade, irmãos. O próprio profeta Isaías, mais adiante, lá no capítulo 45, quando trata da libertação do povo hebreu, através de um libertador chamado Ciro, ele diz no verso 5, eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, falando de Ciro. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro, e eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Meus irmãos, o príncipe da paz veio como promessa estabelecida na eternidade. E aquilo que nasce na eternidade permanece para sempre. A paz de Jesus não é efêmera. A paz de Jesus não é passageira. Ela dura para sempre. Ela é um atributo do seu reino. Nós somos servos do reino da paz. A minha pergunta a você é capaz de dizer a qual reino você pertence? Se você é do reino de Cristo, clame pela paz que vem do alto. Se você quer ser parte do reino de Cristo, entregue-se a Ele já, entregue-se a Ele hoje e desfrute dessa paz que você jamais experimentou na sua vida. Mas em segundo lugar, queridos, além de ser uma paz eterna, é uma paz que é capaz de nos guardar, porque foi estabelecida mediante sacrifício. Também o profeta Isaías, mais uma vez, fala no capítulo 53, que o príncipe da paz é um servo sofredor. E este servo, que é Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas transgressões
E essa paz que experimentamos hoje é resultado do castigo que estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, a paz que excede todo o entendimento, ela nos guarda, porque ela custou o sacrifício de sangue do nosso Redentor. Irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível, que nele foram criadas todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. E aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, essa paz é a paz da reconciliação de Deus com os homens. Custou caro, custou o sangue de Cristo. Assim, ela é poderosa para nos guardar. Essa paz foi conquistada na cruz para o reino de Cristo, e é direito seu, é direito meu, é direito nosso. Como cidadãos do reino, temos o direito de usufruir dessa paz que vem do alto. Jesus colocou sobre nós, queridos, uma coroa ao invés de cinzas de luto, um óleo de alegria ao invés do pranto do desespero, uma capa de louvor a Deus ao invés de espírito angustiado. A paz de Jesus custou o seu próprio sangue. Por isso ela é capaz de nos guardar e nos guardar em Cristo. Ele foi entregue por nós e por isso estamos em paz com os nossos corações e mentes. Mas em terceiro e último lugar, a paz de Cristo é capaz de nos guardar, pois ele é fruto de uma promessa feita por Jesus. No Evangelho de João, você vai encontrar no capítulo 14, uma promessa que Jesus deixou. Ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus queridos, quem fez essa promessa é fiel. E ele pode prometê-la, porque ela nasceu na eternidade, e ele é o seu príncipe. Jesus é a encarnação da paz, e essa paz é aquela paz integral. O que ele promete, ele cumpre, porque ele é o Senhor da paz, ele é o Jeová Shalom. Como dizia o grande teólogo, pastor e primeiro-ministro da Holanda, no início do século XX, Abraham Kuyper, abre aspas, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Meu querido, a sua vida é território de Cristo. Para pensar nisso. A sua vida é território de Cristo. Portanto, território de paz. Jesus não falha nas suas promessas. Vocês lembram do episódio quando ele já ressurreto, aparece aos seus discípulos que estavam ali morrendo de medo dentro daquela casa, sem saber o que fazer? Como que Jesus os saudou? Lembra? Paz seja convosco. Meus queridos, hoje podemos experimentar dessa paz, porque a nossa vida é território de Cristo. Basta buscarmos colocar diante de Deus em oração as nossas questões, pela súplica e com ações de graças. E assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo. Eu queria concluir essa breve reflexão dizendo o seguinte: queridos, da próxima vez que os dardos inflamados da ansiedade quiserem tomar de assalto sua mente e coração, lembre-se, você tem acesso a uma paz que é capaz de guardá-lo, de guardá-la em todas as situações, haja guerra ou aflição, porque você é território
de Cristo, a paz que é eterna, a paz que é cara, a paz que foi prometida, a paz que vem de Jesus, não ceda à ansiedade, não dê lugar à carnalidade, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Faça como diz aquele cântico antigo, deposite o seu fardo, pesado e árduo, aos pés da cruz, para não ter que andar ansioso de nada. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E receba a paz que guarda o seu coração e a sua mente. Eu queria terminar essa reflexão lendo o texto do profeta Jeremias, no capítulo 29, e se você puder me ajudar, abra aí, Jeremias 29, verso 11 a 13, eu vou ler e vocês, por favor, acompanhem. Jeremias 29, 11 a 13, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus te abençoe e que você experimente essa paz verdadeira que vem de Jesus, que é a única paz capaz de guardar o seu coração e a sua mente. Deus te abençoe.